A taxa Selic está em 15% ao ano. Você já parou para pensar o que isso significa de verdade? Na sua vida pessoal, a conta é simples. Quanto mais alta, mais o seu dinheiro rende. O famoso 1% ao mês vira realidade. Mas eu não estou falando deste nível. Eu estou falando em escala macroeconômica. Você sabe o que isso representa? Se eu te disser que os juros são uma das ferramentas mais poderosas que um banco central tem para controlar toda uma economia, você acredita? Meu nome é Guilherme Oliveira e neste canal eu falo sobre economia de forma clara, séria e baseada em evidências. Fica aqui comigo porque hoje você vai entender de verdade para que serve o juro e por que ele importa tanto. Antes de entender o que é a Selic, você precisa compreender o que é a taxa básica de juros. E aqui existe uma confusão comum, pois cada país opera esse instrumento de uma maneira diferente, mas todas essas versões têm exatamente a mesma função. No Brasil, a taxa básica é fixa e se chama Selic. Ela é um número único definido a cada reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Nos Estados Unidos, a taxa básica não é um valor fixo. Ela funciona dentro de um intervalo. Hoje, por exemplo, está entre 3,75% e 4% ao ano. O Federal Reserve trabalha dentro desse corredor, ajustando a liquidez para manter os juros dentro dessa faixa. A China utiliza um mecanismo mais peculiar. Duas taxas principais, a LPR de 1 ano e a LPR de 5 anos. A LPR de 1 ano funciona como uma referência para empréstimos de curto prazo. A LPR de 5 anos é a base do crédito imobiliário dos financiamentos de longo prazo. Na zona do euro, o sistema é diferente e muito mais complexo. O Banco Central Europeu precisa calibrar a política monetária para 20 países simultaneamente, cada um com uma realidade econômica própria. Por isso, ele não utiliza uma única taxa, mas três taxas-chave: a taxa de refinanciamento, a taxa de juros principal cobrada pelo BCE nos empréstimos regulares de uma semana para os bancos comerciais. Ela funciona como a principal ferramenta para gerenciar a liquidez e sinaliza a direção da política monetária. A taxa de depósito, os juros que os bancos recebem ou pagam, se a taxa for negativa, pelo dinheiro que estacionam no BCE. Funciona como um piso para as taxas de juros do mercado de curto prazo. A linha de crédito marginal é a taxa que os bancos pagam para tomar empréstimos de emergência de curtíssimo prazo, o overnight, diretamente do BCE. Funciona como um teto para as taxas de juros de mercado, de curto prazo. Essas três taxas formam um corredor de juros que permite ao BCE controlar o custo do dinheiro no bloco inteiro e manter a estabilidade, mesmo com realidades econômicas muito distintas. Ao redor do mundo existem dezenas de outras estruturas, mas no fim são nomes, mecanismos e arquiteturas diferentes que cumprem uma única função: ser a ferramenta pela qual os bancos centrais ajustam o ritmo da economia. E se você entender isso, já compreendeu metade deste vídeo, pois ele serve para guiar as decisões dos bancos centrais modernos. Não é opinião, não é sensação, é um mecanismo técnico de controle da economia. Agora que você já entendeu o que é a taxa básica, vamos à segunda confusão, muito comum. Selic não é o juros de banco. A Selic é a taxa mínima, o piso. Em termos econômicos, no Brasil, ela é considerada a taxa livre de risco, porque representa o custo do dinheiro mais seguro que existe no país, o título público federal. Toda a estrutura de juros nasce a partir dela, e além de créditos incentivados, todas as taxas partem dela, pois os bancos trabalham com outra lógica, muito mais complexa. Quando você toma um crédito bancário, os juros que você paga não é só a taxa básica. Ele é formado por quatro componentes. Primeiro, o custo de captação, que começa na Selic. Segundo, o risco de inadimplência, que é a probabilidade do cliente não pagar. Terceiro, a liquidez, o quanto o banco precisa manter em caixa disponível para honrar com seus compromissos. E por último, a margem da instituição, o chamado spread bancário. Entendendo esses pontos, você pode enxergar as engrenagens da economia,
com muito mais clareza e perceber como a taxa básica é apenas o ponto de partida de um sistema bem maior. Agora que você já entendeu a diferença entre Selic e os juros que você paga no banco, precisa saber o que essa taxa faz na prática dentro da economia. E é justamente aqui que muita gente se perde. Aliás, a própria ideia deste vídeo nasceu de um trecho de um debate na TV Folha entre Guilherme Boulos e Demétrio Magnoli em 2016. Naquela discussão surgiu um ponto essencial. O juro não obedece à vontade política. Os juros são uma ferramenta que funciona ao mesmo tempo como freio e acelerador da economia. Enquanto isso não é compreendido, o risco é óbvio. Tomar decisões na direção errada. Aceleram quando o momento exige frear ou pisam no freio quando a economia precisa ganhar velocidade. Esse é justamente o ponto central. Junto da emissão de moeda, o juro é o instrumento mais poderoso que um banco central tem para ditar o ritmo da economia. E ele faz isso de forma extremamente direta. Quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa básica, com juros mais altos, o crédito encarece, o consumo diminui, o investimento esfria e a inflação perde força. Quando a inflação cai, o Banco Central pode reduzir a taxa básica, com juros mais baixos, o crédito volta a fluir, empresas investem mais e a demanda cresce, e a atividade econômica acelera. Voltando ao assunto dos juros serem o principal instrumento de freio e aceleração econômica, fica evidente que eles não podem ser tratados como uma ferramenta política. E é justamente nisso que muitos governos se equivocam. Ao acreditarem que os juros altos esfriam a economia e o simples fato de derrubá-lo irá estimular o crescimento é um erro, pois isso só funciona se a inflação estiver controlada. Quando não está, forçar a queda da taxa básica produz o efeito oposto. A inflação sobe, a confiança se deteriora e o Banco Central perde credibilidade. Olhando para o nosso país, temos um caso explícito e bem documentado disso. No primeiro mandato de Dilma, quando ela tentou estipular a nova matriz econômica, um dos passos era cortar os juros. Porém, a inflação ainda era resiliente. Por conta disso, o tiro saiu pela culatra, e o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, em seu paper A Crise Econômica de 2014-2017, documentou esse momento com precisão. Ele afirmou: a mudança na política monetária fez com que a taxa de inflação acelerasse e permanecesse em nível elevado, e reduziu a credibilidade do Banco Central, elevando o custo de combate à inflação. Fecha aspas. E quando a credibilidade se perde, a conta chega. Em 2015, a Selic precisou subir muito para que o Banco Central recuperasse o controle sobre a inflação. E esse padrão não é exclusivo do Brasil. Países que tentaram manipular a taxa básica por conveniência política enfrentaram inflação persistente, fuga de capital, desvalorização cambial, perda de previsibilidade, aumento do prêmio de risco e recessões mais severas. A conclusão é simples e sólida. Juros respondem aos fundamentos da economia, não à vontade do governo. Sempre que se tenta forçar a realidade para baixo, a realidade volta para cima com muito mais força. Para o investidor entender isso é indispensável. A taxa básica não existe para agradar os governos. Ela existe para preservar o poder de compra e manter a economia funcional. Estando tudo que vimos até aqui compreendido, podemos dar mais um passo. E aproveitando que você entendeu o que é a taxa básica de juros, deixa eu te contar. Não existe apenas um tipo de juro. Ela é apenas uma face da moeda. Trabalhamos com duas dimensões distintas, os juros de curto e de longo prazo. Compreender essa diferença separa o investidor comum de alguém que realmente sabe navegar o mercado. Deixa eu te contar como que funciona. No curto prazo, estamos falando da taxa básica, a famosa Selic. Ela é um instrumento direto do Estado para ajustar o ritmo da economia. Ela pode ser modificada a cada reunião do Copom
e responde aos movimentos de inflação, crédito e atividade econômica. Mas o longo prazo é outra história. Aqui, nada é decidido em reunião. Os juros longos ou juros futuros são formados por algo muito mais amplo, as expectativas. E como cada país tem seus juros longos, o que se forma ali é essencialmente um consenso de mercado sobre trajetória da dívida pública, risco fiscal, credibilidade do Banco Central, confiança nas instituições, produtividade econômica, estabilidade política e percepção de risco futuro. Esses fatores guiam a formação dos juros de longo prazo e determinam o prêmio exigido pelo mercado para emprestar dinheiro por 5, 10, 20 ou se não 30 anos. No Brasil, o juros futuro é negociado diariamente na B3, em forma de contratos chamados DI Futuro. Essa distinção é essencial porque explica por que um país pode ter uma taxa básica relativamente baixa e, ao mesmo tempo, um juros longo muito alto. A chamada estrutura a termo, a curva inteira desses juros, revela como o mercado enxerga o futuro. Ele mostra a foto de hoje e o filme que os agentes esperam ver nos próximos anos. Quando investidores olham apenas a Selic, estão enxergando um pedaço da fotografia. Quando olham os juros longos, estão enxergando o filme inteiro. E para quem tem patrimônio, o filme sempre importa mais do que a foto. Se você chegou até aqui, percebeu que estamos nos aprofundando cada vez mais nessa discussão. Este vídeo é denso por um motivo. Compreender os juros existe contexto. Se ficar alguma dúvida, revise o trecho, mande nos comentários que eu esclareço. Agora vamos ao próximo passo. Cada país vive seu próprio ciclo monetário e as consequências de suas próprias escolhas. O nosso papel como investidor é interpretar o que acontece ao redor do mundo e entender como podemos tirar proveito disso. E para organizar essa leitura, 3 narrativas se tornam centrais no mercado financeiro global. Primeiro, soft landing. Ela ocorre quando o Banco Central consegue reduzir a inflação sem provocar recessão. A economia desacelera devagar, mantém crescimento moderado e preserva bons indicadores. Segundo, hard landing. Ele acontece quando o aperto monetário é mais forte ou tardio demais, e o remédio acaba provocando uma recessão ou uma queda brusca da atividade econômica. É o ajuste amargo que resolve o problema, mas deixa marcas no caminho. Terceiro, no lending. Aqui, o crescimento não desacelera de maneira relevante. Mesmo com juros elevados, a atividade econômica continua forte e o mercado de trabalho aquecido. Mas a inflação permanece uma preocupação. Essas 3 narrativas nos ajudam a ler o que está acontecendo globalmente e entender como cada país está lidando com o seu ciclo de juros. Nos Estados Unidos, a narrativa dominante tem sido o higher for longer, juros mais altos por mais tempo. A economia mostrou resiliência, o mercado de trabalho seguiu forte e a inflação caiu, mas não de maneira linear. Por isso, o debate por lá oscila entre soft landing e no landing. Na Europa, o cenário é mais frágil. A inflação de serviços permanece rígida, o crescimento é fraco e o Banco Central Europeu atua com cautela, tentando reduzir os preços sem aprofundar a estagnação econômica. Já nos emergentes, o ciclo é mais heterogêneo. Muitos começaram a subir juros cedo, outros ainda enfrentam pressões inflacionárias e instabilidade fiscal, mas, em geral, convivem com juros altos. No caso do Brasil, chegamos a iniciar um soft landing. A inflação recuava, a atividade econômica mantinha força moderada e os cortes de juros aconteciam, mas o fiscal e a inflação voltaram a preocupar e mudaram o cenário. Com isso, a Selic voltou a subir. A pergunta agora é: quando o ciclo de cortes vai começar? De qualquer forma, o Brasil continua sendo visto globalmente como high yield, high risk, um risco ainda alto que paga juros reais elevados, atrativos, pois os investidores exigem prêmio adicional por conta do risco fiscal e político que carregamos. E é por isso que, para compreender os juros, não basta olhar apenas a Selic ou DI futuro.
Você precisa entender o cenário global, os ciclos monetários internacionais e como eles influenciam diretamente no custo do financiamento, o dólar, a inflação e as decisões de investimento no Brasil, porque a economia de hoje é interconectada. Se você chegou até aqui, percebeu que os juros não são apenas um número anunciado na televisão. Eles contam uma história, a história da economia, da inflação, das escolhas políticas, do humor do mercado e das expectativas sobre o futuro. E, principalmente, contam a história do seu patrimônio. Juros determinam o quanto o seu dinheiro preserva ou se não perde de poder de compra. Determinam o retorno dos seus investimentos, a viabilidade de um negócio, o preço do crédito e até a trajetória de crescimento de um país inteiro. Por isso, entender os juros não é opcional, é essencial para quem leva a própria vida financeira a sério. E aqui vai o ponto final. Se você quer previsibilidade, segurança, cuidar do patrimônio que levou anos para construir, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de ouvir barulho e começar a entender o que realmente importa. Porque aqui você não recebe opinião, aqui você recebe informação, contexto e clareza para tomar as melhores decisões. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais.